Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é de um médico consagrado aqui no Espírito Santo. Nós vamos falar sobre um dos temas recorrentes aqui do nosso programa, que são essas tantas vertentes da cura. E a gente vai conversar com uma referência desse assunto hoje no Espírito Santo, que é o médico Dr. Mark Storck, com quem nós vamos conversar agora. Marco, prazer tê-lo aqui de novo, hein? Opa, você demorou muito a voltar, hein? É. Você demorou muito a voltar. Toda vez que você vem aqui, depois as pessoas ficam ligando para nós para saber seu telefone e querendo que você estenda um pouco dos conceitos que às vezes você desfia por aqui. Poxa, maravilha. É uma satisfação enorme poder estar trocando um pouco das ideias, né? Então, Marco, olha bem, você... E a referência que eu tenho com você é que você é um cara de... não sei se isso é uma especialidade, mas você, você pratica medicina integrativa. Isso é uma especialidade? Não, não é uma especialidade. A medicina integrativa, a gente vai entender que é uma prática médica que serve para qualquer especialidade e até por não especialista. Então, o médico ele pode estar recém-formado e ele enveredar para o uso de múltiplas ferramentas para a obtenção da remissão da doença ou da cura, não é? Então, Hipócrates falava muito de cura, não é? E hoje a gente é muito levado para a questão da remissão da doença. É como se a gente desse um pause na doença e ela ficasse ali congelada, não é? Então isso tem sido tratado com muita efervescência no mundo atual. E eu acho que a grande questão dessa prática integrativa, que definitivamente não é uma especialidade, a grande questão dela é: posso unir o conhecimento do mundo ocidental com o mundo oriental? Eu posso beber das duas fontes? Eu posso beber em propostas diferentes, mais naturais e mais sintéticas, para ofertar diagnóstico e tratamento para os meus clientes? Como que isso se dá numa prática terapêutica de alto nível? Se eu uso recursos da aromaterapia, que é o óleo essencial, se eu uso recursos da fitoterapia mais clássica, se eu uso recursos da medicina ayurvédica, se eu uso recursos da nova medicina alemã, da acupuntura dentro da medicina tradicional chinesa e uso alopatia e homeopatia. Isso é um pouco do que poderia ser chamado de medicina integrativa. Eu posso usar um pouco de cada um desses recursos e fechar praticamente todas as portas do processo de adoecimento. Ou, num breve resumo, dizemos que, nesse caso, a preocupação ou a intenção é a resolutividade, independente dos clichês e dos rótulos. Perfeito. A resolutividade é o que deve se buscar sempre. Isso é quase um mantra hoje dos bons serviços de saúde, e quando vai se analisar se um hospital, se um centro de saúde, uma unidade de saúde qualquer, ela está ofertando ao público, seja privado, filantrópico ou público, algo de excelência, o que vai se avaliar um dos critérios é resolutividade. Eu consigo resolver os problemas que as pessoas estão enfrentando? Do ponto de vista individual e coletivo, porque também se for só individual, talvez nós tenhamos problema. Né? O que eu posso fazer do ponto de vista coletivo para preservar as pessoas, que elas não tenham doenças e talvez não tenham complicação de doenças? Quer dizer, o coletivo aí é uma referência, digamos assim, prioritária. Estratégica. Estratégica porque... Se você atinge o coletivo, você alcança o individual. E a recíproca não é verdadeira. Né? E aí o que acontece é que eu consigo dar racionalidade no processo. À medida em que eu uso ferramentas muito de caráter preventivo, aquele indivíduo ele pode se beneficiar isoladamente da não recorrência da doença, mas dele não levar de repente a doença para o seio familiar, para o seio do trabalho ou para os espaços onde ele gravita, onde ele circula. Então, à medida que esse indivíduo ele passa a ter uma certa proteção no campo da saúde e aprende a ter mais autonomia, e essa é uma das coisas mais belas da medicina, tá? E do setor saúde, é como que o profissional de saúde entrega a capacidade do indivíduo se defender e se proteger e ter, por exemplo, que hoje está muito em voga,
um estilo de vida saudável. Quando esse indivíduo aprende a ter esse estilo de vida saudável, ele fica com mais autonomia. A autonomia deveria entrar no rol de princípios da abordagem do indivíduo e do coletivo. E como é que o establishment médico lida com isso? Então, se trata muito da ideia de indústria da doença, não é? E ela é muito difundida e ela é muito poderosa, indiscutivelmente. Por quê? Porque a indústria da doença, ela só gira na bolsa de valores, por exemplo, uma indústria farmacêutica, quando existe demanda por um determinado medicamento. Esse medicamento não necessariamente ele está buscando remissão ou cura de determinada patologia, determinada doença. Muitas das vezes a busca é de controle daquela doença. Ou seja, perpetuação dela no seguinte sentido: agora você vai tomar esse remédio o resto da vida. O que poderemos mexer é na dose. Então, à medida que isso está estabelecido, vale muito a pena verificações como que a doença está, não se ela acabou ou não, e você está quantificando esse processo simplesmente e usando a mais pobre ferramenta possível, onde a pessoa tem um alívio de sintomas, de sinais, mas ela nunca consegue resolver. Como que aquele problema de saúde fizesse parte efetiva dela e que fosse agora não mais dissociado. Não tem como dissociar. Agora ela incorpora a doença como se fosse algo plenamente dela. Tá? E que ela vai usar a ferramenta, de repente, a mais simples possível, de preferência que o Estado, qualquer que seja o Estado, ofereça o financiamento para aquele controle da doença. Então, hoje, muitas pessoas podem optar por um medicamento que alivia a dor, porque o Estado está dando, do que ela, por exemplo, ter que comprar algo que o Estado não oferta e que vai colocar aquela doença em remissão durante, de repente, semanas, meses, anos ou até décadas. Mark, você já teve lugar de fala como integrante de Conselho de Medicina. E consegue ressoar isso? Consegue ecoar? Você consegue transmitir essa visão crítica, né? Crítica no sentido saudável do criticismo, né? Saudável da reparação, do aprimoramento. Perfeito. Você conseguiu transmitir, passar, contagiar, contaminar, evangelizar os colegas de branco? Então, a ideia de passar pelo conselho, a partir de uma eleição, né, os conselheiros são eleitos e 2 são indicados pela Associação Médica do Estado. Eu tive a oportunidade de passar pelos 2 processos. Tanto ser eleito, né, para compor uma chapa, inclusive no mês que vem teremos eleições em todo o Brasil para todos os conselhos regionais de medicina, não é? E pela Associação Médica local. Eu já tive minha oportunidade de entrada para o conselho das 2 formas. O que a gente percebe é que o contato dentro do próprio conselho é um contato que tem ali as suas limitações, porque há necessidade de uma objetividade. Ali é um espaço de ética e de julgamento. À medida que você tem esse espaço focado nesses elementos, muitas das vezes as discussões sobre a subjetividade do atendimento, a espiritualidade e outras coisas que não gravitam dentro de protocolos de tratamento clássicos, não tem a grande ressonância que deveria ter. O que tem se observado? Cada vez mais esses debates têm ocorrido dentro do espaço do Conselho Federal de Medicina e dos Conselhos Regionais de Medicina. Esse processo é um processo que ele não caminha a passos largos, eles são pequenas gotas que são ofertadas ali para os conselheiros, que não necessariamente conseguem ter acesso a esses debates, a esses diálogos de uma forma mais homogênea. Às vezes o tempo de cada um vai ser bastante distinto e o que eu entendo que muito mais do que o conselho pode fazer é mudanças efetivas na educação médica. O ensino médico, quando ainda há espaço para um diálogo com alguém que tem ali elementos muito humanistas, que é o estudante de medicina,
que muitos estão focados em fazer o bem e que a dinâmica econômica ainda não é tão evidente, não é tão forte, ali seria o espaço forte de trabalhar elementos onde se resgata um pouco, inclusive, da filosofia clássica. A filosofia clássica que depois, esse mesmo formando, ele vai fazer o juramento de Hipócrates. E é nesse juramento que a gente começa a observar as dissonâncias das práticas. A prática ela se afasta dessa lógica do que era proposto para a medicina. Diga-se de passagem, para ser médico no passado, lá no passado mais longínquo, um critério fundamental prévio era de ser um filósofo. Não havia possibilidade de exercício da medicina se o indivíduo não fosse filósofo previamente, porque ali se resguardava elementos de ética comprovada às vezes até na prática da conduta, fora do espaço de saúde clássico, ou seja, fora de uma unidade de saúde. Então, o indivíduo, nesse caso, o médico, ele tinha um background, ele tinha algo anterior que iria balizar se ele teria condições efetivas do exercício profissional. Isso, de certa maneira, foi sendo mudado até que, tanto no mundo ocidental como no oriental, essa barreira foi rompida. Uma barreira em que não há necessidade de ser filósofo. Durante o processo de estudo, no caso nosso brasileiro de 6 anos em tempo integral, é capaz de se avaliar se o indivíduo pode ou não, por categorias mais técnicas de aprendizado e de comportamento ético e de elementos que estão gravitando da moral vigente. Trocou-se o sistema de valores por uma funcionalidade, digamos assim. E a gente tem que ter muito cuidado, porque existem experiências múltiplas. Eu tive o privilégio de estudar na Universidade Federal Fluminense e a gente ficava muito vidrado na ideia de que a gente deveria fazer, por exemplo, uma mudança curricular. Ou seja, incorporar mais coisas do mundo oriental, por exemplo, que a gente pudesse aprender. Ou seja, que, por exemplo, um Confúcio da vida não ficasse tão distante da gente. E que a gente pudesse beber numa fonte de quem peregrinou, por exemplo, durante anos a fio numa China, antes de Cristo, com milhões de dificuldades e que passava por estruturas de cidades com governantes que podiam ter mais ou menos ações corruptas e que aquilo era um balizador dele ficar mais ou menos tempo na cidade, mas sempre buscando instruir governantes para melhor política pública nas diversas áreas, de educação, de saúde, etc. Olha o que nós temos hoje. Nós temos aí o país mais populoso do mundo, que até hoje, inclusive empresários, bebem no confucionismo várias das suas atitudes, das suas regras, das suas leis preliminares. A presença hoje é de Mark Stork. A gente volta já. Voltamos com a presença do médico Mark Stork. Mark, gostei muito da contextualização geral que você deu para nós. A gente vai distribuir essa matéria aqui para o pessoal da Escola de Medicina. Você dá licença? Lógico, não tem nenhuma dificuldade. Os meninos lá que estão botando jalequinho, tudo... Mas, sabe, estão fazendo aquela operação. Eu vou tratar do estômago hoje. Eu estou com rins ali. Eu estou com pâncreas. Convenhamos, né? Eu quero ver com você o seguinte. Antigamente havia uma categorização de doenças psicossomáticas. Qual doença não é psicossomática? Quando a gente vai entrar no escopo de como que a fisiopatologia ocorre nas doenças, a gente tem que dar alguns passos para trás. Primeiro, entender a fisiologia humana. E até pouco tempo era inimaginável para a maioria das faculdades de medicina compreender uma interface maior entre cérebro e intestino. Olha que coisa interessante, não é? E hoje, você falar no meio leigo ou no meio acadêmico que o intestino é o segundo cérebro deixou de ser um tabu.
O que eu quero contextualizar, então? É que existe uma espécie de engrenagem humana que não consegue dissociar corpo, mente e alma. Não dá mais. Isso ficou para o passado, essa dissociação. Então esse corpo, ele está engendrado em algo maior que alguns vão querer dar um caráter eminentemente subjetivo, tá? Mas que dá essa complexidade do ser humano. E eu não estou falando do corpo humano, eu estou falando do ser humano. E aí não como tem expressão física de outras dimensões. Isso! E aí, o que aconteceu no processo de aprendizado disso tudo é que começou a se observar que uma mulher deprimida, ela tem maior risco de ter câncer de mama. Só que a depressão, mesmo que você tente categorizar, discernir entre um tipo de depressão de outra, onde a depressão às vezes é parte do quadro clínico maior de uma bipolaridade ou de um hipotireoidismo, não é? Uma doença que é chamada de endócrina. O que acaba acontecendo? A gente vê que esses elementos subjetivos, eles entranham nas doenças que hoje mais matam. Ora, é doença cardiovascular, onde a pessoa também deprimida, ela tem maior risco de morrer. Ou seja, na etiologia a doença não começa naquela causa aparente. Pode não começar. Ela começa... Pode ter um outro elemento, não é? E esse outro elemento, hoje, cada vez se procura categorizar mais. Então, assim, o elemento renda cada vez é mais importante. Mas o que a renda faz? Te priva da educação? Te priva de entender o teu universo que envolve saneamento básico? Quais são os limitantes e quais são universos possíveis ali de aprendizado sobre o próprio corpo, conheça-te a ti mesmo, não é? Que vão ali te colocar como um refém do que vão chamar aí de sistema, não é? Ou que você é protagonista. Para ser protagonista hoje da sua própria saúde, tem que entender que o mundo está avançando a passos largos. E o transhumanismo, se não é hoje um dos elementos mais debatidos, pode ter certeza que será. Vem cá, há uma vinculação de transhumanismo e epigenética? Sem dúvida. Um dos saltos que a genética dá é entender que a gente pode, por exemplo, silenciar um gene, um oncogene, ou seja, um gene ligado ao câncer, a partir de uma ferramenta que está no nosso meio ambiente. Por exemplo, quando eu pego o sol e eu consigo produzir vitamina D, eu posso silenciar centenas de genes que poderiam me empurrar para o câncer. Quer ver uma coisa que pouco se debate? O câncer de pele mais agressivo que a gente tem notícia é o melanoma. Quando a pessoa não se expõe ao sol, fica muito privada do sol e não tem suplementação de vitamina D, ela tem maior risco de ter melanoma. Ao contrário do que às vezes a gente pensa, né? Que, nossa, eu tenho que usar protetor solar. Mas o mais agressivo câncer tem uma vinculação com a não exposição solar. Com a subexposição. Com a subexposição. Isso eu não estou querendo dizer que pessoas não vão precisar usar protetor solar em condições específicas, com exposições prolongadas ao sol. Não é isso. A ideia não é essa. É que existe toda a possibilidade de utilização da epigenética a nosso favor. Ou seja, questões ambientais que podem ser usadas como ferramentas para não deixar uma expressão genética, gênica, aflorar e gerar manifestação de doença. Por outro lado, o que se avança rápido na ciência, infelizmente isso está mais restrito para o mundo desenvolvido e a gente acaba estando muito atrasado nesse processo. Qual é a possibilidade, e olha o debate ético que daria, qual a possibilidade da gente identificando doenças com caráter genético, que a gente pudesse interferir no DNA dessa pessoa para que aquele gene mutado, ou seja, com uma mutação, pudesse ser corrigido e essa pessoa se libertar daquele processo de patologia. Olha que coisa fantástica que nós estamos migrando rapidamente. Quando chegar perto de 2030, as grandes autoridades que vão ser entendidos como futuristas,
Eles já apontam de forma categórica. Nós estamos muito perto. A diferença Estamos falando de 6, 7 anos. A diferença sempre vai estar na intenção humana, né? A faca que corta o pão pode cometer o assassinato. Exato. Por isso o dilema ético, né? Assim, será que estamos realmente preparados, enquanto humanidade, para mexer no que a gente tem de mais individual? Que é a nossa identidade, né? a nossa particularidade, que é a nossa impressão digital, não é? Porque quando se fala de DNA, vai se pensar nessa individualidade e a impressão digital, a íris dos nossos olhos e outras partes do nosso corpo vão revelar a nossa individualidade. Mark, mas o transhumanismo ele incorpora então todo um conhecimento que está hoje sendo disponibilizado através da tecnologia que se tem, né? E ele está incorporando isso à perspectiva da vida humana, de como você pode potencializar, inclusive, ou seja, a mortalidade ou a imortalidade, né? Perfeito. Essa extensão da vida, ela estaria muito articulada com um fenômeno de, primeiro, identificação dos problemas que esse indivíduo traz do ponto de vista genético, já que as questões ambientais elas já são relativamente mais controladas. Então hoje, falar para uma pessoa, olha, você vai ter dificuldade para fazer uma atividade física, alto lá. Você pode fazer no conforto do seu lar, já tem as técnicas, por exemplo, funcionais. Tá? Mas mexendo o seu DNA, opa, agora tem uma barreira. Então, a superinteligência artificial, tá? Ela vem com a possibilidade, agregada à nanotecnologia e uma série de fenômenos que vêm sendo desenvolvidos, poder interferir em algo que é extremamente nobre. E essa interferência é uma interferência que pode ser calculada. O que nós vamos passar? Nós vamos passar por um fenômeno muito parecido com outras descobertas, como de vacinas e antibióticos, que projetaram a vida humana para muito mais tempo. Então, para chegar no antibiótico, foram usados cobaias? Foram. E vai ser usado cobaia nas questões genéticas? Já estão sendo usadas. A gente não vai, provavelmente, dar passo para trás. A questão é como que a gente utiliza essas ferramentas não para gerar uma mudança muito radical de padrão de um indivíduo com acesso a isso e outros que não têm acesso a isso. Modelos regulatórios nós temos quase em quantidade infinita, para tudo. Então é só criar. O que é a dificuldade? É que a ciência avança mais rápido que a ética. A ética ela vai tentando sanar problemas que a ciência, entre aspas, nos traz. E a ideia é, como que eu acelero então a ética? Eu tenho que ter mais gente trabalhando com esses elementos. Quem está disposto a isso? Aí eu faço o chamamento. A gente tem que ter avanço científico com o avanço da discussão ética. Quando elas vêm acopladas, me permite hoje não é uma coisa futurista, fazer uma análise com suave dentro da boca, usar um cotonetezinho especial, coletar material genético da mucosa sem tirar uma gota de sangue e fazer análise de mais de 8.000 genes e ver um conjunto gigantesco de tendências que esse organismo tem para, por exemplo, adoecimento e comportamento. E que podem ser, por isso, neutralizadas. E que poderão ser neutralizadas, já que estão identificadas. Mark, a perspectiva já para os próximos 7 anos já é bastante alvissareira, bastante auspiciosa, né? Já se fala da ideia de mortalidade a partir de 2030. São grandes participantes desse jogo da ciência de alto nível, envolvendo, por exemplo, grandes autoridades da Universidade de Harvard. A Universidade de Harvard, ela ousou ter departamento dedicado ao estudo do anti-envelhecimento. Aqui no Brasil, isso é um tabu gigantesco e até muitas iniciativas de proibir, inclusive, a expressão anti-aging ou anti-envelhecimento. Elas tiveram em curso, até pelo uso não muito republicano da expressão, ou seja, muito com o objetivo de auferir lucro, pessoas utilizam esse tipo de linguajar sem muito compromisso com a técnica ou com a ciência, inclusive. Até porque o age, o envelhecimento, é um privilégio.
Isso, só que não entendido por Como a decadência todos... física, né? Como a decadência física. Bom, a questão é a seguinte, é estratégico para nós que permaneçamos vivos até 2030, então. Perfeito. Essa é a ideia central. Se a gente consegue chegar a 2030, provavelmente nós vamos ver avanço tecnológico que vai nos permitir muito mais do que se permitiu até hoje. E, se alguém tem dúvida disso, quem poderia imaginar 40 anos atrás, e 40 anos é muito pouco na história da humanidade, que a gente teria um smartphone nos tornando um verdadeiro ciborgue? Porque ali tem um conjunto enorme de informações que estendem nossos sentidos, né? Estendem nossos sentidos, não é? E a gente que entende muito pouco de sentido, diga-se de passagem. Porque quando se fala de propriocepção, tá? A maioria das pessoas não coloca no rol dos sentidos. Daqueles 5 sentidos clássicos do tato, da visão, da audição. Então, assim, nós temos mais sentidos do que são propagados. A neurociência avança muito mais do que aquilo que é ofertado para os alunos do ensino fundamental, do ensino médio e até do ensino superior. E a gente está numa escalada que isso tende a ser, inclusive, mais rápido. Não é? Agora, como aproveitar esse cenário? Aproveitar esse cenário com investimento, pesquisa, desenvolvimento tecnológico. Nós temos que fazer mais isso no nosso país. Marc, quero agradecer muito sua presença e sua generosidade de compartilhar conosco todo esse estudo que você tem feito, tem empreendido aí no sentido de aprimorar essa abordagem da cura. Grato mesmo. Poxa, eu que agradeço a oportunidade, né? E sempre o nosso debate é muito agradável aqui no programa. Presença hoje do médico Dr. Marc Storck. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.